Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje é dia da gente conhecer algumas curiosidades muito divertidas a respeito da linha clássica de brinquedos do He-Man. E se você achava que somente a Glaslit tinha suas picaretagens mil para dar aquela reaproveitada nos moldes, se enganou completamente. E até a super conceituada coleção do He-Man dos anos 80 entrou nessa brincadeira dos reaproveitamentos. Afinal de contas, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Então, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você está chegando agora aqui no canal ou já está aqui um tempinho, mas ainda não se inscreveu? Vamos lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto que a gente vai viajar junto pro passado 2 vezes na semana. Vamos comigo! Mas antes da gente começar a falar da coleção do He-Man propriamente dito, é bom a gente falar antes de uma outra coleção de brinquedo mais antiga ainda, né? Que a Mattel tinha lá nos anos 70, a coleção Big Jim. E essa linha de brinquedos da Mattel tinha uma escala de 25 centímetros que foi criada em 1972 para bater de frente com o sucesso dos primeiros G.I. Joes da Hasbro, que aqui no Brasil foram rebatizados como Falcon quando foram lançados pela Estrela. Bom, o caso é que o Big Jim nunca realmente chegou, a fazer aquela frente para os G.I. Joe, mas teve força suficiente lá nos Estados Unidos para atravessar os anos 70 e ainda capengar ali nos anos 80 pela Europa até acabar definitivamente em 1986. Big Jim Sports Camper, he's the king of the road. Then you help him unload. Okay, let's unload. Big Jim Sports Camper. Mountain Rescue Rig. Wow, look at all this gear. The action's here and you got all the gear. Big Jim Sports Camper. Let's set up camp. Big Jim Sports Camper comes with all the gear you see right here. Big Jim and camping outfits sold separately from Mattel. E obviamente que no meio dessa caminhada, dos G.I. Joe e do Big Jim, duas coleções, bem aventurescas, mas com o pé bem no chão, surgiu lá nos anos 70 nos Estados Unidos uma coleção bem futurista, que foi lançada pela novata Kenner, a coleção Star Wars. E essa ameaça vindo de uma galáxia muito, muito distante, mas uma grande crise no petróleo mundial fizeram os G.I. Joe da Hasbro evoluírem, ou involuírem para figuras menores, mais surtidas e com mais cara de super-heróis, enquanto a Mattel deixou o Big Jim praticamente em segundo plano, com lançamentos apenas na Europa, e investiu todas as fichas na ideia de uma coleção que misturaria ficção científica com o mundo da fantasia dos bárbaros. Agora sim, chegamos novamente aos mestres do universo e à arte do reaproveitamento. E obviamente que uma empresa, ao investir em uma nova coleção, ela tem que parar para pensar, porque ela tem que colocar todo o time de criadores dela para trabalhar, tem que pensar em toda a produção dos brinquedos e, claro, tem que pensar em meios de economizar. E reaproveitar moldes é uma dessas ideias. E com isso, não demorou muito e os executivos da empresa começaram a dar aquela pressãozinha, aquela pressãozinha bem de leve, assim com o pé no pescoço, na galera da criação, para que eles reaproveitassem alguns moldes que já deviam estar rolando lá pelos porões da Mattel. E entre esses criadores estava o designer Mark Taylor, que foi encarregado de achar algo por lá que desse para usar na nova coleção. Logo, ele juntamente com o diretor de marketing Paul Cleveland encontraram um molde de um tigre que, por ser de uma escala do Big Jim, era bem maior que os protótipos das figuras do He-Man. Mas, como a gente está falando de uma linha de figuras que seria bem voltada para a fantasia, não tinha problema nenhum pegar um gato gigante e transformar ele no Battle Cat, ou no gato guerreiro, como ficou conhecido aqui no Brasil. E era imponente, um felino gigantesco com pelagem verde, uma montaria vermelha cheia de estilo e que serviria como uma poderosa montaria para o herói da linha. E olhando por esse lado, nada mal como reaproveitamento dos moldes de um simples tigre, diz aí. Já que esse tigre tinha aparecido primeiro em 1976 como parte do set Big Jim Adventure Series on the Tiger Trail, com uma aparência bem próxima da realidade, e ele era caçado e capturado por uma versão aventureira do herói Jim. Só que antes de virar o gato guerreiro, a Mattel ainda reaproveitou o molde desse tigre em 1977, transformando ele numa pantera negra que acompanhava o herói pulp Tarzan,
lançado, né, numa escala dos Big Jim, numa cartela tão bonita quanto chamativa. Só que infelizmente, né, como nem tudo são flores, essa coleção aí, essa suposta coleção do He-Man que acabou ficando só com 2 figuras, foi um fracasso de venda e a Pantera Negra desapareceu do mercado já em 1978. Agora, se o Gato Guerreiro apareceu já na primeira Wave em 1982, em 1983 o molde original voltaria a se transformar numa pantera, dessa vez roxa, né, flocada e com uma montaria verde, passando a se chamar Panther, a imponente e ameaçadora montaria do esqueleto. Afinal de contas, se o herói da linha tinha um tigre gigante para poder montar, né, e sair correndo por aí, o vilão não podia ficar para trás, diz aí. E outro personagem reaproveitado, ou melhor dizendo, personagens reaproveitados, foram as aves mágicas da linha do He-Man, né? A águia Zoar e o falcão maligno Scratch. Pois é, as aves guerreiras do bem e do mal também vieram da coleção Big Jim. Para falar a verdade, dentro da própria coleção Big Jim, os moldes da águia já tinham sido reaproveitados, já que ela apareceu como um brinquedo 2 vezes no mesmo ano de 1974. Primeiro no set Big Jim Adventures The Eagle of Danger Peak e depois no set Eagle Outfit. Obviamente, né, na coleção Big Jim, a águia era só uma águia comum que mudaram um pouquinho a cor ali de um set para o outro. Já quando foi para a linha do He-Man, as duas, né, ganharam cores chamativas e vários acessórios tecnológicos para ficar de acordo com a linha. E aí, as duas aves guerreiras foram lançadas na coleção de 1983 do He-Man, e quando o desenho da Filmation chegou, a Zoar, né, ganhou ainda mais destaque quando passou a ser a versão animal da feiticeira do castelo de Grayskull. Já o Scratch teve menos sorte, já que nos planos originais seria a versão animal da Maligna, mas essa ideia foi logo abandonada. Já no desenho animado, né, o Screech apareceu só 3 vezes e ele foi retratado como um falcão biônico gigante que tinha sido criado pelo esqueleto. Está pronto, meu caro falcão biônico! Ataque! E pra falar a verdade, mesmo tendo reassistido o desenho do He-Man clássico aí uns 2, 3 anos atrás, eu não lembrava que o Scratch estava lá. Não é que eu fui conferir e ele estava mesmo? E a linha do He-Man pegou ainda mais coisas emprestadas da irmã mais velha, né, do Big Jim. Já que, por exemplo, o chicote que acompanha o Homem-Fera de 1982, na verdade foi criado para acompanhar o brinquedo The Wipe, que traria um personagem armado também, né, com bumerangues e boleadeiras e que foi lançado em 1975. E quem se lembra do veículo de combate Attack Track? Esse aí saiu em 1983 lá nos Estados Unidos e ajudava os mestres do universo a vencerem qualquer terreno com suas rodas de esteira e ainda funcionava com pilhas para detonar nas brincadeiras da criançada dos anos 80. E calma, não se preocupe, esse brinquedo realmente é original da linha do He-Man, mas nem tudo. Já que as rodas de esteira, né, foram retiradas diretamente do brinquedo Big Jim Spy Series All Terrain Vehicle, que foi lançado em 1982 somente na Europa. O mais curioso é que aqui a Attack a Track passou por várias e várias artes conceituais e protótipos até ganhar essa forma final. Olha, foi um bocado de desenho. O que, aliás, né, ela ficou bem bonita nessa versão final. Agora, né, tem coisas que a gente não consegue entender. Se o desenho da Filmation foi criado para vender os brinquedos da Mattel, por que a galera da Filmation foi lá e criou uma Attack a Track totalmente, né, diferente da versão de brinquedo e, para piorar, bem mais feia? Tem coisas que não dá para entender. Agora eu quero saber o seguinte, quem aí teve a versão nacional lançada pela Estrela aqui no Brasil com o nome Tratonk? E esse brinquedo, olha, o que tinha de bonito também tinha de frágil, já que justamente nas rodas de esteira é que viviam quebrando e deixavam a gente com cara de quem ia apanhar dos pais se visse o brinquedo todo lascado, parecendo que a culpa era da gente, diz aí. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e compartilha. E nem só de Big Jim, né, a Mattel viveu para reciclar a linha de brinquedos do He-Man. Sabia que os caras foram no Japão para buscar novos brinquedos, né, para dar aquela engordada nos mestres do universo? Isso, olha só, aconteceu em 1987, mas pro finalzinho da coleção, quando o He-Man já não estava lá muito bem das pernas e os Transformers estavam na crista da onda, né, estavam se transformando para todo lado.
E como a Hasbro tinha ido ao Japão para trazer os heróis transformadores, né, os robôs transformadores, alguma mente iluminada da Mattel também teve a mesma ideia e partiram para o outro lado do mundo para trazer alguma coisa de lá. O curioso é que os caras foram lá, fuçaram e trouxeram uma coleção de brinquedo no mínimo estranha, né, chamada Tamagoras, onde a gente tinha ovos que se transformavam em animais. E para transformar esses ovos transformadores em personagens do He-Man, o que a Mattel fez? Ela transformou eles nos Meteorbs, né? Dizendo que eles eram meteoros que se transformavam em animais e batalhavam pelo espaço. Now, He-Man unleashes the Meteorbs. Transforming creatures with prehistoric features. Heroic Meteorbs, each sold separately. New from Mattel. Not so fast, He-Man. My Meteorbs transform into evil beasts. Meteorbs, new from the Masters of the Universe. Watch the battle unfold. Só que como lá em 1987 o desenho do He-Man já tinha ido para o espaço há um bom tempo, né? O que a galera fez? Colocou eles no desenho da She-Ra. Só que mesmo assim os Meteorbs só apareceram em um episódio lá pro finalzinho da segunda temporada, mas mesmo assim apareceram. Hang on, friend. I'll take care of those high-speed lizards. Aliás, episódio esse que é muito legal, né? Também tem a participação do He-Man, do Esqueleto e de toda a galera da She-Ra. E depois disso, os Meteorbs apareceram nos quadrinhos do He-Man que foram produzidos pela Marvel Comics. Eles foram divididos em dois grupos, sendo os Meteorbs do bem incorporados ao povo da rocha, né, ao Rock People, que por sinal também eram rochas transformáveis e eram liderados pelo Stone Dar e pelo Rokon, e os Meteorbs do mal eram liderados pelo Gorilla, né? Eles eram aliados do Esqueleto. A Mattel acabou lançando, né, ao todo 10 Meteorbs, sendo que 5 deles eram bonzinhos e 5 eram malvados. Infelizmente, essa coleção acabou ficando inédita aqui no Brasil, mas mesmo assim, eu acho que é bem curioso a gente saber que o He-Man também teve seus aliados Transformers, diz aí. E aí, já conheciam os Meteorbs? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, ó, bora compartilhar. E se tá chegando agora, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos, hein? Todo dia tem nostalgia nas redes sociais. E toda segunda-feira, se você gosta de podcast, né? Ou se não gosta, vai lá conhecer. Ó, eu tô com a galera do MachineCast, o podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Tô esperando vocês por lá e tô esperando vocês aqui também. Então, até o próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.